Olá, bom dia. Muito obrigado à audiência nas nossas redes sociais. Eu falo ao vivo aqui da Prefeitura de Xanxerê, onde o prefeito Oscar Mattarello recebeu hoje a visita da deputada federal Daniela Rainer, ex-vice-governadora, ex-governadora e do partido PL, que é o mesmo partido do governador Jorginho Mello. Deputada Daniela, que prazer recebê-la em Xanxerê. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Princesa. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço a oportunidade, agradeço ao prefeito por nos receber aqui também. E estamos sempre à disposição de Xanxerê, de toda a região aqui. Deputada, a senhora está fazendo um roteiro pela região que iniciou na quinta-feira. Exatamente. Um motivo especial para nós estarmos aqui foi o lançamento da pedra fundamental da Recifert, uma empresa que está fazendo todo o processamento das carcaças, que é um grande problema que a gente tem aqui. A gente sabe a dificuldade que o agricultor tem de dar o destino adequado e legal às carcaças que acabam vindo a óbito de forma natural nas propriedades. A gente sempre tem um percentual que acontece isso, Então, é um projeto que eu acompanho há bastante tempo, desde o início de 2019, e que agora a gente teve essa felicidade de ter o lançamento da pedra fundamental. E aí, aproveitando essa agenda, visitei vários municípios, vários prefeitos, entidades, vereadores, enfim, ouvindo as demandas, passando também para agradecer, aproveitando a oportunidade, para agradecer ao apoio na eleição, que me trouxeram a deputada federal. Então, tem sido uma agenda bastante intensa, E hoje, em pleno sábado de manhã, a gente está aqui conversando com o prefeito, ouvimos as demandas deles, o prefeito que também é vice-presidente da FECAM, e que é importante a gente estar muito conectado também com a Federação dos Municípios, entendendo o conjunto de Santa Catarina, para que a gente possa ajudar e trazer os resultados que a nossa população espera da gente. Bem, deputada, uma das demandas apresentadas aqui pelo prefeito é em relação a uma obra que tem recursos da União, iniciada em 2019, que é a construção de uma unidade básica de saúde no bairro dos Esportes. A senhora imediatamente manteve contato com a assessoria, que está muito bem de assessoria, para ver como é que está essa situação do encaminho do recurso da União para terminar a obra do posto de saúde do bairro dos Esportes. Exatamente. Ouvindo essa demanda do prefeito Oscar, eu fiz contato com o gabinete em Brasília para que a gente possa acompanhar e viabilizar, ajudar a viabilizar o quanto antes esses recursos para que o prefeito possa terminar a obra. A gente acredita que vai dar, a gente não pode falar pelo Executivo Federal, mas como é uma obra que já foi iniciada, que está bem encaminhada, eu acredito que em breve, agora, março, já começa a operacionalização do orçamento, Então, a gente vai buscar para que já em março aconteça esses pagamentos para auxiliar o prefeito, dar continuidade nessa obra. O governo anterior criou uma grande expectativa em todo o Estado com liberações de recursos para a infraestrutura, o programa 1000. Aqui em Xanxerê foi implementado o programa 2 em 10, que significa 2 anos de obras, que significariam 10 anos de obras, pegando o histórico de infraestrutura do município. Mas com a mudança do governo, o governador Jorginho Mello teve que se adaptar ao orçamento. Obras iniciadas provavelmente continuarão, mas qual a expectativa de que realmente esses recursos para a infraestrutura venham para os municípios? Essa é uma situação bastante delicada e eu quero já deixar claro que eu não estou falando pelo governador Jorginho Mello, Isso é uma resposta que o governador vai encaminhar, mas eu posso falar um pouquinho da forma como eu vejo, esse projeto, do governador Moisés, então, e que acabou deixando uma herança para o governo atual. Houve uma falta de planejamento, A gente tem questões importantes para lembrar também que o orçamento que se tinha na gestão anterior era um orçamento excelente, Eu acho que nunca se viu o Caixa de Santa Catarina tão bem como estava, Agora, até em virtude das eleições, o mercado deu uma arrefecida, a arrecadação diminuiu. Então, o orçamento que se tem agora não é aquele orçamento maravilhoso que se tinha no governo anterior. E também o governo anterior deixou invadiu, digamos assim, o espaço, deixando dívidas, deixando compromissos bastante salgados para o governo atual,
E o governador Jorginho Mello, mas isso não quer dizer que não vá dar continuidade, né? Evidentemente que o governador Jorginho vai fazer a sua análise, ver o que é possível dar encaminhamento, o que ainda não foi começado, o que foi começado, né? Com muita responsabilidade que a gente sabe que ele tem. E também ele tem as pautas dele, né? Uma das principais pautas que o governador Jorginho Mello tem abraçado e já fez o lançamento do programa é o fim das filas, né, nas cirurgias eletivas, porque ninguém suporta ver a população em tamanho sofrimento, filas faraônicas, né, filas que não terminam mais, na questão das cirurgias eletivas, né, e a gente precisa acabar com esse sofrimento da população. Então, ele lançou um planejamento bastante arrojado, junto com a secretária Carmen Zanotto, para zerar as filas, né, nas cirurgias eletivas, nos procedimentos, terapias, enfim, porque a gente precisa cuidar das pessoas, né? Acima de tudo, a gente precisa cuidar das pessoas. Então, essa é uma das prioridades. Tem também a questão do ensino, né, da faculdade gratuita, que a gente precisa ajudar os nossos estudantes a se formarem também. Então, tudo isso com muita responsabilidade. A Secretaria da Fazenda tem feito um intensivo muito grande, né, para conseguir adequar os recursos, alocar os recursos da forma adequada para que tudo isso seja cumprido, né? Então, agora eu entendo que o governador Jorginho recebeu uma situação bastante delicada, né? Ao mesmo tempo que a gente entende as necessidades que Santa Catarina tem nessas obras que foram encaminhadas, mas também é algo que foi feito a toque de caixa no final de um governo, deixando dívidas e um compromisso meio que engessando e amarrando o governo atual, né? E que eu vejo que isso foi feito de uma forma bastante irresponsável pelo governador Moisés e gerou a parte chata de tudo isso é que gera uma expectativa muito grande nas pessoas. Os prefeitos também ficam numa situação complicada, né? Porque fizeram todo um planejamento em cima de uma proposta que não se avaliou, né, que outro governo poderia estar à frente disso e comprometendo um orçamento futuro, né? Bem, a senhora foi eleita para estar em Brasília representando, tanto é que a senhora fala que o seu gabinete é a casa de Santa Catarina, em Brasília, e desde o início das atividades legislativas, algumas decisões foram tomadas pela senhora, por exemplo, assinando algumas PECs, né? Uma delas é a PEC da isonomia, também do abuso de autoridade. Como é que a senhora avalia esses primeiros momentos do trabalho em Brasília? Foi uma outra dinâmica, né? Então a gente procurou entender mais profundamente a casa, né? Tudo é muito distante lá, também tem essa parte física também que é interessante, né? E esses primeiros dias foram muito intensos. O gabinete esteve sempre cheio e eu fiquei muito feliz com isso. Teve um momento que eu olhei e disse, nossa, como é que eu vou atender tanta gente, né? E os prefeitos, né? As lideranças chegam sem marcar horário muitas vezes, né? Então, eu disse, nossa, vou ter que dar conta de tudo isso aqui. Mas, ao mesmo tempo, foi uma sensação assim, de muita alegria, né? Eu queria compartilhar isso com vocês. De muita alegria por ver o gabinete cheio, ver as pessoas procurando, né? Isso é um sinal que a gente está no caminho certo, né? E também essa possibilidade de atender a demanda dos catarinenses, né, de uma forma mais resolutiva, com independência agora, né, que eu não tinha como vice-governadora, me deixa muito feliz, né, e eu gosto de trabalhar, eu sou bastante executiva, então eu acho que a gente vai dar conta de atender esses municípios. E aí também vem, né, uma série de propostas, uma série de proposições, né, de colegas deputados que a gente está apoiando, né, como tu bem disseste, a questão da isonomia entre os poderes, a propositura do deputado Marcel Van Hatten, né, a respeito do abuso de autoridade, também a gente assinou. Teve uma PEC também. Mas aproveitando, sai postagens aí, né, as chamadas fake news, de que a senhora foi contra a proposta de abuso de autoridade, que iria totalmente contra o que a senhora pensa. Exatamente. A gente acabou aqui de mandar, eu printei a assinatura e enviei, né,
comprovando que eu assinei. Então, é muito chato isso também, desse fogo amigo, né? Dessa situação eu acho que é um momento, mais do que nunca, né? De nós nos unirmos em prol do Brasil que a gente quer, do Estado que a gente quer, enquanto as pessoas ficarem só vivendo só dessa situação de tentar denegrir o colega que tem os mesmos objetivos, que está no mesmo fronte, digamos assim, é bastante complicado. A gente acaba desperdiçando energias quando poderia plantar coisas boas, né? Mas isso faz parte do processo. Eu já printei ali o meu voto, já enviei. Então, eu assinei, né, a proposta do deputado Marcel Van Hatten, para que, no sentido do abuso de autoridade, né, a da isonomia, a do BNDES também, é uma PEC, né, que passa a exigir, então, que para o governo mandar recursos do BNDES para fora do país tem que ter autorização da Câmara e do Senado, né, do Congresso Nacional, o que vem de encontro aos nossos interesses, porque a gente viu o clássico do governo lá atrás, que era mandar recursos do Brasil para fora, para prover, né, ditaduras, inclusive, e deixou o Brasil a ver navios, né? Deixou o nosso Estado, o nosso país, sem os recursos que a gente precisava, sem a infraestrutura que a gente precisava. Então, a gente está muito de olho nisso, né? E outra providência que eu estou buscando tomar agora é também em relação ao BNDES, quando o governo federal retirou 9 linhas de crédito agrícola só no BNDES, e a gente não pode admitir esse tipo de coisa, né? A gente sabe que é um dos principais fomentos da agricultura e do setor produtivo que a gente tem, e a gente precisa correr atrás e fazer com que esse banco sirva ao povo brasileiro, né? Especialmente o agro, que é o que mantém esse país de pé e manteve nas sucessivas crises que a gente enfrentou, né? E a gente tem um papel importantíssimo também quando se fala em segurança alimentar, né? O Brasil é um dos grandes provedores de alimentos, Santa Catarina, inclusive, um dos grandes fornecedores de alimento e com qualidade, né? Diga-se de passagem, para o mundo todo. Sem dúvida, né? O agronegócio, Xanxerê, mais de 60% do PIB nosso é oriundo do agronegócio, agricultura familiar, né? Essa alimentação de qualidade. Deputado, queria agradecer a sua participação. Eu sei que sua agenda é concorrida, né? Porque é um orgulho ter a senhora lá em Brasília nos representando e deixando seu gabinete como a casa do catarinense em Brasília. A Rádio Princesa sempre estará à disposição do seu gabinete, do seu trabalho, do seu mandato. Muito obrigado pela estada em Xanxerê e que Deus lhe acompanhe nesse trabalho que vai ser árduo, né, durante esses 4 anos, para levantar bandeiras importantes que o nosso Estado defende. Muito obrigado a senhora pela sua participação e a vinda a Xanxerê. Muito obrigada, Márcio. Obrigada à Rádio Princesa pela oportunidade, a todos os amigos que nos assistem aqui. Quero aproveitar a oportunidade, né, e agradecer à população aqui de Xanxerê, né, que me deu mais de 300 votos, acho que foi mais de 320 votos, e me trouxe a cadeira de deputada federal, e dizer a vocês que contem sempre comigo. O gabinete 134 está sempre à disposição. E, como disseste, né, Márcio, eu quero que seja a casa do catarinense. Eu quero que cada um de vocês sinta no meu gabinete a extensão da casa de vocês para levar suas demandas, tudo que a gente puder ajudar para o desenvolvimento do nosso Estado, para o desenvolvimento do catarinense, a gente está à disposição, tá? Contem sempre comigo. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade aqui e que Deus abençoe a todos também. Tenho certeza que será um mandato de muitos desafios, mas a gente está preparada, né, para fazer uma oposição responsável, sem deixar que impeçam o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, sem prejudicar o povo catarinense, buscando sempre defender e entregar ao catarinense aquilo que ele espera de todos nós. Muito obrigada. Obrigado, senhora. Muito obrigado à deputada federal do PL, Daniela Rainer, que visitou o prefeito Oscar Martarello, acompanhado do secretário Evandro Berto e também o secretário de Obras aqui do município de Xanxerê, o Leandro Marzari, nessa visita, agradecendo principalmente o apoio do xanxerense e também recebendo algumas demandas aqui do município. Rádio Princesa, sempre com você.